Você sabe estudar? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre lugar, quando, como estudar, reunindo algumas dicas e depois apresentar dicas de alunos que já vivenciaram o ensino remoto emergencial no semestre passado. Primeiro, o ambiente que a gente estuda é importante, é para ajudar e não para atrapalhar. Eu sei que muitos não têm um local específico para estudar e tem que compartilhar com outras pessoas, mas negociar e organizar esse espaço vai ajudá-los nos seus estudos. Uma iluminação adequada, o seu material de fácil acesso próximo a você, a mesa organizada, a gente evitando que a gente tenha conforto demais, como uma cadeira de preguiça, mas um conforto até certo ponto para a gente poder estudar com tranquilidade. A questão do silêncio depende de cada um. Muitos gostam de ouvir música ao fundo. Eu não gosto de música que eu tenha vontade de cantar porque eu me desconcentro. O local barulhento, ele tira a concentração. A música tira a concentração e pode reduzir, então, a produtividade. A gente lê, acaba relendo, porque não consegue se concentrar. Quando a gente já conhece o assunto, está passando a limpo um texto, está só organizando, preparando os slides, a gente já está operando num piloto automático e a música pode ser uma boa distração. A questão do ritmo. Cada um de nós tem o que os pesquisadores chamam de ritmo circadiano. Eu costumo dizer que sou galinha, eu gosto de acordar cedo, trabalhar de manhã e de tarde, porque eu sinto sono cedo, eu não trabalho à noite. Tem certas pessoas que gostam de trabalhar até a madrugada ou acordar muito cedo para trabalhar. São ritmos de sono e de atenção e que a gente precisa respeitar. Quando a gente está estudando, a gente precisa prever também momentos de pausa, momentos de descanso. Tem horas que é melhor não ser interrompido e por isso é bom combinar, como eu combinei agora, que eu estava gravando e eu não podia ser interrompida. E outras horas a gente pode sair, arejar, tomar uma água, descansar um pouquinho, porque isso também ajuda a voltar à concentração. A questão do tempo é fundamental, ele é muito importante e necessário, a gente precisa aprender a discipliná-los. Eu reuni aqui algumas dicas. Fazer uma lista com tudo que a gente precisa fazer nos ajuda a identificar o que é prioritário, o que tem que ser feito primeiro. E isso, associado a uma boa agenda, evita que as coisas se tornem urgentes, se tornando inimigas daquilo que é importante. E quando a concentração fugir, faça uma pausa, descanse e retome a relação de atividades que você estava fazendo. Algumas regras envolvem o tempo de estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Não adianta estudar na véspera da prova, essa ideia de colégio que a gente tinha não funciona na universidade. É preciso sistematizar tempos de estudo, e não é o horário da aula, é antes e depois da aula, em que a gente vai precisar retomar os temas, preparar-se para aquela aula. E isso exige disciplina. Disciplina, como o professor Cláudio Moura Castro define, é fazer o que precisa ser feito quando a gente não está com vontade. Mas isso é um hábito. Disciplina estabelece conosco também horários de trabalho, horários de pausa, prioridades nos estudos. E a gente só vai gostar daquilo que a gente conhece. Então, estudar faz com que a gente se aproprie e sinta com mais tranquilidade a vontade de conhecer coisas novas. Alguns bons hábitos de estudo. Ler antes da aula economiza tempo. Siga as orientações do seu professor, procure verificar o que ele indicou de leitura, se ele já disponibilizou algum material para a próxima aula
e se aproprie antes, porque a aula vai ser mais interessante, ele vai repetir, ele vai explicar e você vai ter dúvidas para tirar naquele momento. E outra coisa que eu sempre digo, independente da gente usar no computador, um caderno sempre é importante. Anote, anote as suas dúvidas, anote as suas aprendizagens, porque isso vai ajudar também nos seus estudos depois. O professor Cláudio Moura Castro fala de 2 tipos de leitura, aquela leitura que ele chama de passiva, que é aquela em que a gente vai lendo, vai decifrando as palavras, vai empilhando informações na memória, mas que não assumem significado para nós. E ele chama de leitura ativa aquela em que o leitor se coloca no lugar do autor, tentando entender como as ideias foram organizadas, qual o seu significado, e realmente se apropriando daquele conteúdo. Eu tirei essas dicas do livro do professor Você Sabe Estudar, quem sabe estuda menos e aprende mais. Ele também vocês encontram esse livro na internet com facilidade. E por fim, eu só queria trazer algumas dicas que foram reunidas por 2 professoras da Escola de Engenharia e da Escola de Economia, aqui da URGS, onde os alunos registraram dicas, né, a partir da sua experiência. Algumas, né? Participe e tire dúvidas nas aulas online, anote todas as tarefas que precisarão ser feitas, procure realizar as atividades também previstas para o horário da aula, sempre, no mesmo tempo que estaria na faculdade assistindo a aula, procure se dedicar às disciplinas. Separe um lugar legal para assistir a aula, como se estivesse na faculdade. Eu diria, evite ficar deitado na sua cama durante toda a aula, porque isso vai dificultar a apropriação dos conteúdos. Organize horários específicos, dê atenção às tarefas e aos prazos de entrega. O livro que as professoras Wendy Carraro e Cíntia Culpa organizaram também está aqui disponível, e tem outras dicas dos alunos que foram reunidas, né, de uma forma bem interessante e criativa. E um último pedido, né? Já ao longo desse último ano, surgiram várias campanhas, não deixe o seu professor sozinho. Se a gente estivesse em sala de aula presencial, não ligar a câmera significa eu estar atrás da porta ou do lado de fora da sala, com a porta fechada e vocês do outro lado da sala, e eu gritando lá do corredor. Estar junto também é importante. Se ver, se ouvir é fundamental. Participar, aproveitem os momentos síncronos, porque eles vão lhe ajudar também a aprender. Fica a dica.